Boa noite, meu nome é Daniela Ferreira Alves Pereira. Eu vou apresentar a socialização do meu estágio, a qual fiz numa clínica de hemodiálise. Lá a gente tratava pacientes com a doença renal crônica no estágio 5, que é o nível que o paciente necessita de tratamento hemodialítico. A doença renal crônica é uma doença degenerativa que afeta os rins, qual perde a sua função. Uma delas é a filtragem do sangue, a qual o rim não tem mais a capacidade de filtrar e necessita do aparelho para fazer essa filtragem, essa função que o rim não faz. E esses pacientes, eles têm algumas restrições referente à alimentação, que o profissional nutricionista tem que estar acompanhando, porque na doença renal crônica, ela é muitas das vezes seguida de doenças secundárias, como a doença diabetes e a hipertensão. Esses pacientes, eles necessitam de uma necessidade de atenção em alimentos ricos em fósforo, potássio, proteína, sódio e líquidos. Eles devem ter restrições por conta da disfunção renal. E o profissional nutricionista tem esse papel de acompanhar esse paciente nesses tratamentos para não piorar o quadro do paciente, né? E lá na clínica, a gente recebia uma guia com todos os pacientes, com a idade, e a gente tinha que fazer uma anamnese, verificar idade, se havia mais alguma outra patologia, um recordatório 24 horas, o que ele comia, o que deixava de comer, qual era a frequência. Fazia o IMC com peso, altura, para verificar o seu nível, né, nutricional, seu estado nutricional, e através daí, e os exames laboratoriais, e através dessas bases, a gente fazia a orientação nutricional para o paciente, com as restrições ou não do fósforo do potássio, e o que o paciente precisava restringir e a quantidade dos alimentos que ele necessitava estar adquirindo diariamente. A doença renal crônica ele tem 5 estágios, sendo a primeira lesão leve, que o rim funciona normalmente, a lesão 2, que é uma redução da função renal, a função 3 é uma redução moderada, a função 4, a lesão 4 é mais acentuada, e a 5 é a função da falência renal, a qual necessita desse tratamento. Concluímos que os pacientes eles são muito sensíveis e precisam de um acompanhamento multidisciplinar, tanto do nutricionista quanto do profissional do médico, nefrologista. Ele precisa de uma psicóloga, porque abala tanto o emocional também do paciente, o social, um assistente social, porque muitas das vezes os pacientes não têm condições de manter as dietas que eles necessitam, né? E lá nessa clínica, era uma clínica que atendia 90% de pacientes do SUS. Então, eram muitos casos que necessitavam de assistente social. Eu gostei muito de fazer estágio nessa clínica. E é isso. No final tem uma fotinha da instituição e as poltronas. No trabalho, eu anexei a anamnese, que lá tá todas as orientações que a gente fazia com o paciente, né? Todas as pesquisas que a gente fazia com o paciente, né? Gostei muito desse estágio e seria uma área que eu com certeza seguiria. Eu agradeço por tudo, por toda a oportunidade. Uma boa noite.